Fala, moçada, chegamos a mais uma questão importante do nosso terceiro simulado Master Enem. A questão está na tela, questão de número 93, tá? Diz assim, o comando da questão, ó. Apesar de as práticas mencionadas no texto serem essenciais para a economia e para a segurança alimentar, seus impactos podem ser reduzidos com... Aí você diz, quais impactos, professor? Agora a gente tem que ir para o texto. O texto diz assim, com uma vegetação originalmente campestre, boa parte dos pampas, ou bioma pampa, se encontra na Argentina, 66%, mas também está presente no Brasil e no Uruguai. De acordo com a Embrapa, nas últimas décadas, o pampa no território brasileiro não só vem sendo utilizado para pastagem, o que gera, obviamente, uma compactação do solo, né? Escuto muitos professores de geografia fazerem essa menção, né? Quando você tem o uso dos pampas para pecuária, o gado ele vai compactando o solo, né? E essa compactação do solo, lógico que não é nem um pouco positivo para a sua fertilidade. Pois um solo fértil, ele precisa estar aerado, ele precisa ter galerias para ter uma boa oxigenação, circulação de nutrientes, retenção de água. Quando eu compacto o solo, ele vai perdendo a sua capacidade produtiva, o que não é, obviamente, uma coisa de aspecto de vantagem, né? De vantagem assim. Então, isso é uma degradação. Aí ele vai e diz, vem sendo utilizado para a pastagem e especialmente, né, também para as monoculturas, principalmente de soja e de arroz. Segundo dados do INPE, hoje 71% da vegetação original não existe mais. Ó. 71% da vegetação não existe mais. Avanços de monoculturas colocam o pampa em risco. Então ele está falando desses impactos, né? Desses impactos do investimento na pecuária, no investimento na monocultura. E é óbvio, pessoal, que nós estamos aqui sem questionar, nós não estamos para questionar a vantagem econômica de se investir nas monoculturas. A vantagem econômica para o nosso PIB, para o nosso Produto Interno Bruto, de se investir na pecuária, certo? O Brasil é um dos principais países produtores de quê? De carne bovina. Então, isso impacta positivamente na nossa economia, no nosso PIB, tá certo? No superávit da nossa balança comercial. Porém, ninguém pode negar que isso tem trazido impactos e desequilíbrio para os nossos biomas, para as nossas unidades de conservação ecológica. E o que essa questão pediu foi qual seria a medida que reduziria esse impacto? Ou seja, qual das alternativas eu encontro aí, né, na questão de número 93, que pode ser uma medida com o intuito de reduzir, certo? De reduzir os impactos associados a essa degradação. Aí o item A diz, prática da agropecuária de modo intensivista. Não, pessoal, se a gente tiver um impacto, né? Se a gente tiver uma prática da agropecuária ainda mais intensiva, isso vai o quê? Intensificar esse processo de degradação. Não pode ser o item A. B, o manejo consorciado de um sistema agroflorestal. Aí está, tá certo? O sistema. O que é esse sistema agroflorestal? É você criar mecanismos consorciados, né? Onde se possa ter a prática do procedimento que envolve a monocultura, de que envolve, por exemplo, a própria pecuária, mas sem descuidar da manutenção da biodiversidade, de manter os sistemas de plantações endêmicas, as árvores nativas e a capacidade de manutenção do fluxo gênico com os corredores ecológicos, se houver já, né, um fenômeno de fragmentação de hábitat. Então, é preciso investir nesses sistemas agroflorestais. É aí onde eu vou encontrar um gabarito coerente para a questão 93, o item B, o manejo consorciado de um sistema agroflorestal. Criação de pequenas ilhas? Não, porque você sabe que essas ilhas isoladas, elas contribuem para a diminuição da biodiversidade.
é o que a gente chama de fragmentação de hábitats. Se eu tiver uma maior fragmentação de hábitat, eu tenho um maior efeito de borda. Um maior efeito de borda, isso vai, consequentemente, me trazer muito maiores danos, tá certo? Então não pode ser o item C. O D, deslocamento da fauna e da flora para locais preservados, isso nem é viável, não tem como fazer esse deslocamento, né? Da fauna e da flora para um outro ambiente. E demarcação de um período de defeso nas áreas cultivadas. Não há essa aplicabilidade de um período. Como é que eu vou estabelecer que eu posso ter pecuária durante uma época e de outra não? Esse período não seria suficiente para uma recuperação de um ecossistema, de um bioma que foi completamente degradado. Então, das 5 alternativas, a única que apresenta com viabilidade uma redução dos impactos é o manejo consorciado em um sistema agroflorestal, permitindo assim que a biodiversidade seja não talvez impedida de se perder, porque isso, o impacto é inevitável, mas que ela seja pelo menos menos impactada, que a biodiversidade procure se mantê-la no maior nível, tá certo, que a gente possa encontrar, beleza? Então a questão 93 envolve ecologia, humanidade e ambiente, fala de bioma pampa, um dos mais degradados, não é o mais, mas é um dos mais degradados, com quase 70% de sua área inicial já degradada. O gabarito é o item B de boa prova que eu tenho convicção que vocês fizeram.